Ouse pedir mais. A audácia da oração humilde. Autora: Melody Mason. Narração: Alberto Júnior. Capítulo 1. O céu não é o limite. Como aumentar nossa capacidade de crer? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Quando eu era criança, uma das minhas atividades preferidas era acampar ao ar livre com meus primos e dormir sob as estrelas. Eu não queria dormir dentro da barraca porque amava olhar para as estrelas e ainda aprecio contemplá-las hoje. Quando elevo os olhos e fito as estrelas a cintilar no céu noturno, não consigo conter o deslumbramento diante do vasto universo que se estende muito além da capacidade de enxergar do olho humano. Sei que não estou sozinha ao me maravilhar, pois tenho certeza de que incontáveis gerações ao longo da história também olharam para cima em busca de compreender a vastidão do cosmo estrelado. Nosso sistema solar é só um pequeno ponto em nossa galáxia, a Via Láctea, um oceano cósmico pontilhado com cerca de 400 bilhões de estrelas. E o universo além resplandece com bilhões de outras galáxias. Os céus verdadeiramente declaram a glória de Deus e o firmamento de fato anuncia as obras de suas mãos. A fim de demonstrar a majestade de Deus, o profeta Isaías nos dá um vislumbre de quem Deus é em comparação com quem nós somos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 9. Mas qual a distância entre o céu e a terra? Você já parou para pensar sobre isso? Embora o poder de Deus não possa ser mensurado por padrões humanos, façamos uma breve pausa. Conforme sabemos, a unidade básica de medida do universo é o ano-luz. Para entender o que um ano-luz significa, façamos alguns cálculos matemáticos simples. Pesquisas científicas demonstraram que a luz viaja na incrível velocidade de quase 300 mil quilômetros por segundo. Segundo a NASA, é tão rápido que, no tempo que você leva para estalar os dedos, a luz consegue dar 7 voltas ao redor da Terra. Já é muito rápido, mas estamos apenas começando. Em 1 minuto, a luz viaja pouco mais de 17,5 milhões de quilômetros. Se multiplicarmos isso por 1440, o número de minutos em 24 horas, descobriremos que em um dia a luz viaja mais de 25 bilhões de quilômetros. Se multiplicarmos isso por 365 dias, concluiremos que em um ano a luz viaja inacreditáveis 9 trilhões de quilômetros. E isso, caros amigos, é apenas um ano-luz. De acordo com cálculos científicos, a extremidade externa do universo observável é estimada a uma distância de 46 a 47 bilhões de anos-luz. Uma distância tão vasta que nem conseguimos começar a compreender. Nem mesmo os melhores cálculos humanos chegam perto de medir com precisão o imenso universo de Deus, muito menos seu vasto amor incomensurável. A inspiração nos diz: os mais poderosos intelectos da Terra não podem compreender a Deus. Os homens podem estar sempre a pesquisar, sempre a aprender, e ainda há para além o infinito. Quando Abraão começou sua jornada de fé sem saber para onde ia e questionando se um dia teria um filho, Deus o levou para fora de sua tenda certa noite e lhe pediu que contasse o número de estrelas. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão só pôde menear a cabeça em pasma admiração, assim como nós hoje.
Ainda assim, a Bíblia nos conta que Deus não só sabe o número das estrelas, como também as chama pelo nome. Embora Abraão não conseguisse compreender a promessa de Deus, ele acreditou em sua palavra. Como resultado daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. O mais surpreendente é que Deus continua a cumprir sua promessa a Abraão nos dias de hoje. Quando começamos a compreender o Deus magnífico a quem servimos, podemos ecoar a exclamação do rei Davi: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Por mais difícil que seja compreender, nosso Deus, que estendeu os céus por meio de seu grande poder, não esquece de nós. Além de não se esquecer, ele também nos criou e concedeu um santo chamado. Devemos ser seus colaboradores. Devemos ser uma luz aos gentios, abrir os olhos dos cegos e libertar aqueles que estão presos nas trevas. Nada honra mais a Deus do que quando temos fé para realizar sua obra. Uma fé que enxerga muito além de nossas habilidades pessoais e se apodera de seus recursos infinitos, pois somos ensinados que nada é difícil demais para Ele. A inspiração nos garante: o poder à disposição de Deus é ilimitado. Ilimitado? Será que entendemos o que isso significa? No que diz respeito a Deus, o céu não é o limite, nem o universo é o limite. Não há limites, a não ser o limite da nossa fé. Temos muito pouca fé, limitando o Santo de Israel. Devíamos ser gratos que Deus condescende em usar qualquer um de nós como seus instrumentos. Por toda oração fervorosa feita com fé por qualquer coisa, respostas serão dadas. Podem não vir exatamente como esperávamos, mas virão, não talvez como tínhamos planejado, mas exatamente no próprio momento em que mais precisamos delas. Se realmente nos dessemos conta de como Deus é grande, teríamos muito mais fé para avançar em sua obra. Também teríamos muito mais fé ao orar. Permitam-me compartilhar o testemunho de um homem humilde chamado Golden. Sua história moderna de milagres contínuos me inspira e desafia como nenhuma outra. O impossível se torna possível. Enquanto crescia, Golden Lapani era um muçulmano praticante no Malawi, África. Depois de ficar doente e ser mandado para casa a fim de morrer, já se preparando para o fim, teve 3 sonhos. Em cada um deles, viu Jesus e recebeu a instrução específica: se você quer ser curado, torne-se cristão. Então ele começou a estudar a Bíblia e não muito tempo depois tornou-se adventista do 7º dia. Não só foi curado, como também teve a vida transformada pelo Evangelho. Começou a pregar sobre Cristo com entusiasmo por onde passava, e muitos se converteram. Não era uma tarefa fácil, pois seus antigos amigos achavam que ele havia apostatado e tentaram matá-lo diversas vezes. Mas Deus sempre o livrou. Golden decidiu servir a Deus em tempo integral, por isso abriu mão de sua carreira como professor de biologia e partiu para o trabalho no campo, a fim de dedicar mais tempo à pregação. No Malawi, ministrando e pregando como leigo, ele conduziu no mínimo 8.000 pessoas a Cristo, metade delas de origem muçulmana. Em outra região, teve bênçãos semelhantes. Muitos consideravam que era impossível evangelizar aquela área, pois só havia 80 adventistas do 7º dia e nenhum batismo ocorria já fazia algum tempo. Destemido, ele começou a orar e trabalhar. Depois de pregar o evangelho por 5 semanas, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Em menos de 2 meses, milagres começaram a acontecer com frequência. Ao longo dos últimos 27 anos, Golden conduziu muitos milhares de pessoas a Cristo. Em seu poderoso livro Serviço Cristão, Ellen White escreveu:
O Senhor Jesus é nossa eficiência em todas as coisas. Seu Espírito tem de ser nossa inspiração, e ao nos colocarmos em Suas mãos para ser veículos de luz, nossos meios de fazer bem nunca se esgotarão. Poderemos desfrutar de Sua plenitude e receber daquela graça que desconhece limites. Mas, se nos entregarmos completamente a Deus e seguirmos Sua direção em nosso trabalho, Ele mesmo se responsabilizará pelo cumprimento. Que promessa para aumentar nossa fé! Saber que quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, temos acesso tanto a recursos que nunca se esgotam, como também a graça que desconhece limites. Além disso, Ele mesmo se responsabiliza pelo cumprimento de sua obra. Deus não delega nesse ponto. Reconhecemos de verdade os dons que recebemos para a realização do trabalho de Deus hoje? Golden é um testemunho vivo da graça gloriosa de Deus, que desconhece limites. Nós que estamos no Ocidente podemos dizer: bem, isso é na África. O Evangelho lá não se espalha sempre como fogo, a despeito de quem esteja trabalhando? Não necessariamente. Algumas das regiões onde Golden trabalhou são áreas difíceis, onde a igreja não crescia havia anos. Além disso, Golden não apressa as pessoas a se batizar. Ele só permite o batismo daqueles que estão alicerçados na verdade, pois quer que as conversões sejam duradouras. De acordo com ele, o segredo de seu sucesso é simples: estudo da Bíblia, jejum e muita oração. Ele sempre acorda muito antes do nascer do sol para orar, e às vezes ora por cerca de 7 horas por dia. Pense em todos os programas, materiais de treinamento, apresentações em multimídia e outros recursos evangelísticos que sentimos ser necessários a fim de levar pessoas para Cristo. Ainda assim, não conseguimos realizar aquilo que um homem efetua somente com a oração, uma fé semelhante à de uma criança e confiança na palavra. Materiais para treinamento e recursos são bons. Se os temos à disposição, devemos usá-los. Mas não podemos confiar neles para ter sucesso. As leis do reino de Cristo são tão simples, tão compactas e, no entanto, tão completas que quaisquer adições de feitura humana criarão confusão. E quanto mais simples forem nossos planos para o trabalho no serviço de Deus, mais realizaremos. Deus não está preocupado com o domínio de métodos. Ele quer ser o Senhor de homens e mulheres. Depois de cativar o coração, o céu não é o limite daquilo que Ele fará por meio da vida até mesmo de uma pessoa totalmente consagrada. Não há limites à utilidade daquele que, pondo de parte o próprio eu, abre margem para a operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Talvez nem todos sejamos chamados para ser pregadores ou evangelistas, mas todos somos chamados para compartilhar as boas novas do Evangelho. Deus espera que seu povo reconheça a própria necessidade espiritual e acorde para as possibilidades, a fim de que ele possa fazer algo muito maior do que aconteceu no Pentecostes, algo muito maior do que aconteceu com os pioneiros do Adventismo e algo muito maior do que vemos acontecer hoje. A Bíblia nos diz: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10, 27. Estamos prontos? Estamos orando? Estamos realmente ansiosos para receber o poder do Espírito Santo que nos capacitará a terminar sua obra? De acordo com nossa capacidade de crer. O livro O Desejado de Todas as Nações nos explica: unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. O poder de Deus aguarda que o peçam e o recebam. Essa prometida bênção, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. É concedida segundo as riquezas da graça de Cristo, e Ele está pronto a suprir toda a alma,
segundo sua capacidade para receber. Esse é o segredo para receber o Espírito Santo em resposta à oração. Ele é dado segundo nossa capacidade de crer. Se podes, tudo é possível ao que crê. Não entendemos o grande Deus a quem servimos, porque nos tornamos cristãos complacentes e satisfeitos. Nós nos contentamos com um estudo superficial da Bíblia, uma devoção superficial e orações superficiais. Nós nos satisfazemos com um relacionamento superficial com o Rei dos Reis. Em resultado, ficamos satisfeitos quando recebemos respostas e bênçãos superficiais. Deus quer se revelar a nós, quer fazer mais, mas não pode porque não acreditamos que Ele o fará. Ellen White lamentou: enquanto a igreja se satisfizer com pequenas coisas, deixará de receber as grandes coisas de Deus. Em vez de nos contentarmos com a posição espiritual em que estamos, comecemos a pedir mais em oração. Comecemos a acreditar mais nele pela fé. Comecemos a buscar mais dele em sua palavra. Conforme descobriremos na Bíblia, o céu não é o limite para quem nosso Deus é ou para o que Ele é capaz de fazer. Por isso, prossigamos nessa jornada incrível de fé. Comecemos a ousar pedir mais a Deus.